Eu quero aproveitar que a gente está na agenda ambiental. Às vezes eu penso que o Brasil ele vai vivendo de perder ondas, né? A gente ia ser a grande economia verde do momento e todo um plano de transição energética que a gente não sabe onde é que está. E aí o que aconteceu nesse momento em que não houve uma coordenação realmente para botar em prática um plano de transição energética, alguns estados, o Espírito Santo é um deles, começaram a tomar protagonismo e fazendo essas ações individualmente. Foi cuidando de descarbonização, foi cuidando de regulamentar ali o seu setor. Como que o senhor, porque os jovens dizem, eu gostava disso antes de ser modinha, o senhor gostava de agenda ambiental antes de ser modinha, né? Olhava para essa agenda antes de ser moda e ser essa, ou a gente entender a necessidade que ela é. Como que o senhor vê essa fragmentação das políticas estaduais para tratar da pauta ambiental sem uma grande coordenação nacional? Acho que você tocou num ponto aí importante, assim, na União, os estados e os municípios precisam de ter um programa. Às vezes as pessoas estão fazendo muitas coisas, mas não estão organizadas. Como eu presido o consórcio dos governadores pelo clima, que é o consórcio Brasil Verde, o nosso sempre incentivo aos governadores que fazem parte do consórcio, são 16 governadores hoje, é que eles, se não têm, alguns têm, outros não, organizem um programa, né, de mudanças climáticas. Esse programa tem que ter um pilar, que é o pilar dos investimentos em adaptação, e um pilar de mitigação, né, para a gente poder reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Então, quando você organiza, você cria um fórum, você traz pessoas de fora do governo para participar desse fórum, você elabora dentro de um programa esse plano de descarbonização, elabora um plano de adaptação. De descarbonização nós já elaboramos, de adaptação nós estamos agora terminando no final deste ano de 2025. Você começa a ter ações, ter financiamento para os municípios. Por exemplo, lá no estado do Espírito Santo, nós financiamos os municípios para que eles possam fazer projetos, a gente repassa recursos para fazer projetos só de obra de adaptação. E a gente depois repassa o recurso, repassei 200 milhões em 2023, passei 200 milhões esse ano, para executar esses projetos, para poder tornar os municípios mais resilientes. Então, quando você trabalha e organiza, a gente fez pela primeira vez um orçamento climático. A gente destacou no nosso orçamento um anexo sobre os investimentos em mudanças climáticas, para as pessoas saberem o que você está investindo em mudança climática. Né? Porque aí você tem um orçamento, né? Você tem lá um economista, um jornalista, um estudioso do tema, ele pega o orçamento do Estado e ele vê que tem um anexo que trata de orçamento climático. Pela primeira vez a gente fez e isso vai se aperfeiçoando agora a cada momento para a gente poder dar transparência a esses investimentos. Mas você tem razão, porque é preciso que a gente tenha uma coordenação e é preciso que não só os estados tenham, é preciso que os municípios também tenham, porque o município tem muito papel, seja na fiscalização do desmatamento. Assim, a gente não pode responsabilizar a ministra Marina, o presidente Lula, o outro presidente, outro ministro, pelo desmatamento, pura e simplesmente eles, porque os estados têm papel no controle do desmatamento, os municípios têm papel no controle do desmatamento. Então, você tem que compartilhar e você só consegue fazer isso se você tiver um programa que esse programa tenha dado. Eu disse aqui sobre o cadastro ambiental rural. O Código Florestal estabeleceu. Você tem até o grande produtor e médio produtor até o ano passado, final de 31 de dezembro do ano passado, para ter o cadastro ambiental rural. É a geolocalização da sua propriedade, o que ela tem de floresta, o que ela tem de pasto, o que ela tem de café, o que ela tem de tudo. Então, a geolocalização. E ele tem 2 anos para apresentar o plano de recuperação ambiental. Se ele não tem os 20% da reserva permanente, se ele não tem a área de proteção ambiental na margem do rio, no topo de morro, então ele tem que apresentar um plano de recuperação. Isso está no Código Florestal e o relator foi o Aldo Rebelo, que foi deputado aqui por São Paulo, tá certo? Então, assim, se a gente trabalhar dentro de um programa onde você tem os dados para apresentar e para debater isso com a sociedade e o governante, ele saber o que está acontecendo, porque você não pode fazer nenhuma ação e achar que vai medir essa ação se você não souber dados, se você não tiver dados do que ela está representando a cada momento e a cada ano que você está no governo. Então, esse é um caminho importante para a gente poder ter resultado. Governador, o senhor parece ser entusiasta da questão ambiental mesmo, né? Tanto que trabalha com isso já há um bom tempo. Eu sou engenheiro florestal, né? Engenheiro florestal, da área. O que falta no Brasil para esse assunto pegar,
porque havia uma grande promessa de um compromisso com a pauta ambiental e por exemplo, a gente não teve até agora muita clareza em relação à regulamentação de mercado de crédito de carbono, que poderia favorecer economicamente o Brasil em relação ao mundo. Os próprios estados, que também podem ter isso como uma receita, porque os estados também colaboram para a descarbonização, como o senhor está falando. A ligação desse ponto com o agronegócio, que seria talvez o maior beneficiado de um programa como esse, teria até uma aproximação política que hoje é improvável, né, do agro com o governo federal. O que falta para isso acontecer? Eu acho que está acontecendo muitas coisas. Eu acho que tem muitas ações sendo desenvolvidas em diversos estados, em municípios, no setor privado, no governo federal. Eu acho que ter hoje aprovamos, o Congresso aprovou o mercado de carbono. Agora tem uma fase de regulamentação, como é que vai ser essa regulamentação, se vai ser uma agência, se não vai, mas tem um prazo lá para fazer a regulamentação. O mercado de carbono é um estalo importante para a gente poder, de fato, mensurar daquilo que você tem de ativo ambiental. Então, a gente fala sempre mercado de carbono, mas hoje no mercado voluntário é muito barato. O custo da tonelada de carbono sequestrado é muito barato. Então, mas já tem algumas iniciativas importantes. O Ministério do Meio Ambiente tem feito diversos trabalhos com cidades resilientes, tem ajudado, mas o governo federal se esbarra sempre na questão financeira, na questão fiscal, no dinheiro, para fazer isso. E tem muitos estados trabalhando. Agora, o que é mais importante é um trabalho que, de fato, tem que envolver todo mundo, porque você como cidadão, pode dar a sua contribuição, né? Sendo mais racional, consumindo racionalmente, não abusando, né? Cada um pode dar a sua contribuição. Então, eu acredito que o Brasil perde as oportunidades. Eu acho que não perdeu essa oportunidade ainda, porque nós temos ainda um país que tem um ativo ambiental muito forte, e nós temos um agronegócio muito moderno e um ativo ambiental muito forte, temos uma cobertura florestal que chega aí a 50% do nosso território. Então nós temos ainda um ativo forte. O que a gente tem é, de fato, ter a capacidade de recuperar alguns biomas. O bioma da Mata Atlântica é um bioma que tem só 12% de cobertura florestal. Você tem o bioma do Cerrado, que está sendo atacado e atingido, a Caatinga também muito atacada e atingida. Então, assim, você tem necessidade de recuperação de alguns biomas e preservação da floresta amazônica e do Pantanal e do Cerrado, que ainda tem uma grande percentual de cobertura florestal. Mas, para algumas pessoas, o meio ambiente é muito importante desde que não esteja atrapalhando, entre aspas, a sua atividade econômica ou a sua vida pessoal. Então, assim, as pessoas ainda se colocam numa posição de dar uma importância relativa a este assunto.